Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar o meu coração, o seu coração, a nossa mente, em nome de Jesus. Mais um dia nós temos para refletir, para meditar na palavra de Deus. Graças te damos, Senhor, por mais esse dia, porque a tua misericórdia se renovou essa manhã e o sol nasceu de novo para nos dar calor, para nos prover de tudo aquilo que a gente precisa, a tua misericórdia, Senhor. Dá-nos hoje o pão de cada dia, Senhor, e livra-nos do mal, ó Pai, em nome de Jesus. Hoje nós temos 3 capítulos para meditarmos, que é o capítulo 37, 38 e 39 de Gênesis. E agora nós começamos a aprender um pouquinho sobre a família de Jacó. Começa-se então a falar sobre a história de José. E é muito importante, eu amo essa história, gente. Até minha filha me perguntou aqui hoje, mãe, qual é o livro que você mais gosta da Bíblia? E é muito difícil falar sobre isso, qual é o livro que eu mais gosto da Bíblia, porque a Bíblia toda é vida, né? É viva e eficaz. Mas eu vou falar que eu tenho uma afeição muito grande pelo livro de Gênesis. É um livro muito gostoso de ler, tem muita coisa boa pra gente aprender, então é um livro muito bom de ler. Mas todos os livros são essenciais, importantes para nós. E aí a gente vai ver então, Gênesis capítulo 37, começa a história de José. E José, gente, ele tinha 17 anos quando ele já era pastor e ele cuidava do rebanho do seu pai, trabalhando com seus meio-irmãos. A Bíblia diz que Jacó amava José porque José, ele foi o filho da velhice de Jacó. Lembra que Raquel, que é a mãe de José, ela não podia ter filhos. Então, quando Raquel conseguiu, por fim, ter filhos, Jacó já era mais velho. Então, sabe aquele rapinho do tacho? Ainda tinha Benjamim, que era o caçula, José foi aquele filho amado. Não que isso seja certo, gente. Quando a Bíblia diz que Jacó amava mais seu filho, a Bíblia não está dizendo que isso é uma coisa aceitável, que exista diferença entre filhos, que uma mãe possa amar mais um filho do que o outro. Na verdade, a gente vai ver que isso só causou problema para a vida de José. Essa preferência só causou problema, porque nem o nosso Deus, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nem o nosso Deus faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Mas por que Deus abençoa mais um do que abençoa o outro? Primeiro que a nossa percepção de bênção, muitas das vezes, tem que ser reavaliada. A gente pensa que alguém tá sendo abençoado pelas bênçãos materiais, por coisas materiais. Nem sempre uma pessoa que tem muitas coisas materiais é uma pessoa abençoada. Então a gente precisa reavaliar, mudar a nossa perspectiva. Eu não lembro o que eu tava falando. Mas isso é importante. Falando de bênção, gente, fugiu. Ah, tá. Aí às vezes a gente pensa, por que Deus abençoa mais uma pessoa do que a outra? Porque muitas das vezes essa pessoa honra a Deus mais do que outras pessoas. E a Bíblia diz, eu honrarei aquele que me honra. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Voltando lá atrás, mas assim, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos igualmente. A maneira como Deus trata cada um vai depender da maneira como essa pessoa, né, trata a Deus. De muitas outras coisas que deveriam ser avaliadas. Mas Jacó, ele não refletia o caráter de Deus quando ele amava mais a José do que os outros irmãos. E a Bíblia diz que isso era um problema para José, porque os irmãos o odiavam. Os irmãos tinham inveja dele. E, gente, a inveja é uma coisa muito triste. Tem um versículo em Provérbios que fala que a inveja apodrece os ossos. Todas as vezes que eu sinto qualquer resquício desse sentimento de inveja, eu logo confesso. Porque é muito comum a gente conversar com pessoas, as pessoas falam assim, eu não, nunca invejei ninguém. Eu nunca quis ter o que o outro, sempre vi o feed aqui do Instagram, vi as pessoas lá vivendo e fazendo coisas extraordinárias, mas nunca invejei. Gente, tem uma coisa que é muito importante, que o Senhor tem me mostrado no decorrer dos anos, que eu nasci crente. Mas eu não era salvo por ter nascido, por ter uma religião. A minha salvação só veio quando eu compreendi que eu era pecadora e que eu precisava de arrependimento. Então é importante a gente entender que a gente não pode esconder pecado. Deus vê tudo.
Quando Jesus começa a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estais no céu. Imagina Deus vendo do céu, ele vê tudo. A Bíblia diz em Apocalipse que os olhos de Jesus são como chama de fogo. Sabe o que significa isso? Significa que ele vê tudo. Essa chama de fogo, ela consegue ver por dentro de nós. A gente não pode esconder nada. Então eu aprendi assim, eu não preciso esconder, e se eu confessar qualquer pecado e alguém achar assim, nossa, ela já sentiu inveja na vida, sempre foi crente, sentiu inveja na vida, também não me importa o que as pessoas vão pensar, eu só não quero desagradar o meu Pai. Então qualquer sentimento que eu tive que não agrada a Deus, logo logo eu peço perdão. Jesus também nos ensinou a orar, é assim: Senhor, me perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Em Salmo 139, na versão da NVT, que eu amo essa versão, fala assim: vê se há em mim algo que te ofende. E a inveja é uma coisa que a gente tem que cuidar. Eu poderia estar falando aqui, ai gente, te invejam, né? Sabe aquela teologia? Ai, vão ter inveja de você. Mas eu quero te falar uma coisa mais importante. Observa se no seu coração tem qualquer resquício de inveja. Se arrepende, confessa. Fala assim: eu invejei aquela mulher que postou aquele corpo daquele jeito. Quantas vezes nós temos esse sentimento e a gente esconde, igual Adão no jardim. Logo, logo a gente esconde, mas logo, logo Deus vem e fala: por que você está escondendo? Eu sei de tudo. O que a gente tem que fazer quando a gente tem qualquer pecado, quando a gente falou, quando a gente errou? Confessa logo. E eu falo muito com Deus, o tempo todo, gente, todos os dias eu falo: Senhor, teve aqui um sentimento de soberba, teve aqui um sentimento de orgulho. Você ouviu que passou por aqui agora um sentimento de inveja? Me perdoa, Pai. Não quero te ofender. Eu quero te agradar. Porque o pecado, sabe qual é o problema do pecado? Ele começa assim, ó, pequenininho. Se você não confessar e deixar, ele começa a crescer. E logo, logo o negócio fica grande. Sabe o que acontece? Preguei sobre isso no sábado. A gente corre o risco de ter uma consciência cauterizada. Eu penso assim que todo mundo pensa, isso é normal. Não, eu sou assim, mas todo mundo é. Todo mundo é. Sabe, a consciência cauterizada é uma consciência insensível, não dói. Quando pecar não dói. Isso é um perigo. E aí, gente, essas pessoas, é muito triste. Agora eu vou falar da perspectiva de José. É muito triste quando alguém tem inveja de você. É comum, sempre tem alguém que Deus até mostra pra gente: ó, aquela pessoa tem inveja de você. Não é pra gente: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê a minha vida na vitória, vão se arrepender. Não é pra gente: aquilo ali tem inveja de mim, coitado. Não, é pra gente orar por essa pessoa. É pra falar: Senhor, se a inveja é podridão pros ossos, cura essa pessoa da inveja, pra que ela possa ser liberta. Mas é muito triste, gente, quando alguém que tem inveja da gente é a nossa própria família. Aqueles que deviam ser quem nos apoia, quem nos aprova, quem nos abraça. E José passou por isso, quando seus próprios irmãos, carne da sua carne, sangue do mesmo sangue, né? Sangue do nosso sangue, como diz Rubem lá na frente, vão ter inveja dele. Jacó, para piorar tudo, dá uma túnica para José, e túnica, dar uma túnica era um sinal de honra muito grande, era um presente muito importante. Ele dá uma túnica colorida ainda. Você imagina para os irmãos de José vendo ele andar para lá e para cá com o presente do pai. Para piorar todas as coisas, José não facilitava, entregava a seus irmãos. Tudo que os irmãos faziam de errado, ele ia lá e contava para o pai. Ele era um delator, ele contava tudo pro pai. Eu não sei até que ponto isso deveria... Na verdade, eu sei. A Bíblia diz em Mateus 18, quando alguém faz algo errado, a gente já não logo sai contando para as pessoas. A gente não logo chama um juiz e tenta expor o erro daquela pessoa. Jesus falou em Mateus 18 assim, ó: se teu irmão pecar contra ti, você vai até ele e expõe para ele o erro. Às vezes a gente é rápido pra... Você viu o que aquela irmã fez? Você viu o que aquela irmã... Oh, eu tenho uma raiva do que aquela irmã fez. Eu tenho uma raiva... Você viu o que aquele pastor fez? Nós somos tão rápidos para identificar o erro. E a gente é tão devagar para ir até a pessoa e falar assim: olha, a maneira como você agiu não agrada a Deus. A maneira como você agiu foi pecaminosa. Jesus está ensinando que a gente tem que confrontar. Eu aprendi isso, gente, quando eu estava lendo um livro de disciplina de filhos. Quando um filho fica entregando outro... A Cecília faz muito isso, e o José: mamãe, Cecília me bateu. Mamãe, José tá na... Mamãe. E aí eu falo assim: antes de me entregar, fala com ele. Porque eu aprendi nesse livro, né? Fala com ele.
sabe? O jeito que você tá pulando é perigoso, você pode cair e se machucar. Se caso teu irmão não ouvir, aí você chama 2 testemunhas, no caso de um filho vai ser a mãe, e vai falar pra mãe, ó, eu já avisei pra ele que é errado o que ele tá fazendo, que é perigoso, mas ele não quer ouvir, aí chama a testemunha. E aí Jesus vai falar assim, se essa pessoa ainda não... Vem cá, ela tá aqui com essa cara, olha aqui, gente, essa é a Cecília. Eu fico tentando ensinar pra ela, né, filha? Se seu irmão pecou, você primeiro faz o quê? Fala com ele pra não fazer. Você fala com ele. Fala, ó, José, o jeito que você tá fazendo tá errado. Você tem mas que melhorar. quando eu falo pra ele não fazer, vocês falam que é responsabilidade sua? É mais ou menos isso. É porque ela não só fala com ele, ela tenta disciplinar ele. A gente fala, você não disciplina seu irmão, tá? Mas ela tem que falar com amor. Aí, o que acontece, gente? José não falava com os irmãos dele assim, pode ir pra lá agora, meu bem. José não falava com os irmãos dele assim, olha, o que vocês estão fazendo tá errado. A Bíblia diz que José contava tudo pro pai. A gente precisa aprender a entrar nesse lugar onde a gente confronta as pessoas. Sabe por quê? Se a gente não confrontar, aquilo ali fica no coração. E sabe o que acontece quando alguém faz alguma coisa, aquilo fica no coração e a gente não fala, não confronta a pessoa? 2 problemas. Aquela pessoa a quem Deus ama não foi confrontada, continua no erro e pode ir pro inferno, que é uma coisa gravíssima. E o segundo problema, que também é muito grave, se você não confrontou, não resolveu, tá no coração. Qualquer hora isso vai explodir. Eu aprendi, gente, que a gente tem que resolver os problemas. A gente tem preguiça de resolver os problemas, porque o conflito é difícil confrontar, ir atrás, falar. Eu sou muito assim, eu sou do tipo que deixa. Ah, mas a pessoa te ofendeu, continua ofendendo outras pessoas, tá fazendo errado, tá liderando da forma errada, tá não sei o quê. Ai, deixa, depois Deus trata com ela. Por mim não tem nada, já limpei. Só que sabe o que acontece? Tem uma raizinha de amargura, desse tamanhozinho assim, ó. E se a gente permitir, essa raiz de amargura começa a crescer e se espalhar. Confronte. Eu falo muito com as crianças em si. Tal pessoa tá pegando assim em mim lá na salinha. Essa semana. Aquele menino tá pegando assim em mim. Aí eu falo, ao invés de contar pra mim diretamente como professor, quando não é uma coisa assim de urgência, fala com ele. Fala com o seu coleguinha assim, o jeito que você tá pegando no meu braço tá me incomodando, eu não gosto. Você pode parar? Gente, isso é um segredo até pra um casamento. Falar pro seu esposo, pra sua esposa, o jeito como você está agindo, a maneira como você tá usando o celular tá me incomodando, eu tô vendo que você tá gastando muito tempo. Às vezes a gente fica guardando aquilo, a gente guarda, não vou falar nada, mas que raiva, ele só fica no telefone, não vou falar nada. De repente, o negócio explode. Você fala sem sabedoria e sai como errada. Então nós precisamos entender que o confronto com amor é bíblico. Então não fala que eu não quero condenar José, não fala que ele não confrontou os irmãos, mas fala que tudo que seus irmãos faziam de errado, ele ia lá contar pro pai deles. Então era uma outra coisa que piorava a situação de José. E para finalizar o pior erro de José, ele contava os sonhos dele para os seus irmãos. Gente, a gente tem que ter muito cuidado ao compartilhar aquilo que Deus tem nos dado para as pessoas erradas. Porque quando José contava seus sonhos para os seus irmãos, o ódio deles só aumentava. Aquilo que era do maligno neles só piorava. Vigie suas palavras. Deus te deu uma palavra. Isso eu vou falar, mas eu preciso viver. Eu vou ser muito sincera, eu preciso viver. Porque às vezes a gente pensa... Eu não tô totalmente pura, não, mas sabe quando tudo é puro para os que são puros? E eu penso que todo mundo vai querer ver o meu sucesso. Eu falo assim, olha, Deus falou isso comigo. Logo vem aquela sensação de, eu acho que não era para ter falado isso para essa pessoa. Sabe? Vigie para quem você conta os seus sonhos, as promessas de Deus antes da hora. Como um bebezinho, quando ele ainda é pequenininho, fica guardado dentro do ventre de uma mulher, escondido, muito bem guardado. Tem a placenta, tem o músculo, que é muito forte, o músculo do útero. Tem a pele, tudo para guardar aquele bebezinho bem pequenininho, para que ele não seja exposto, porque se você pega um bebezinho pequenininho, tira do útero e expõe ele antes da hora, ele morre. Cuidado para quem você conta seus sonhos. Mas Deus tinha um plano na vida de José, mesmo com todas essas agravantes, Deus vai cumprir o que ele prometeu, que José seria um governador. Mas antes, José vai passar por um processo. José, bom dia, Ju. Bom dia, Cíntia, Renilde, que passaram por aqui também.
Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês seja cheia do Espírito Santo, abençoadíssima, em nome de Jesus. E aí, gente, é muito lindo porque a gente vai ver o preparo de Deus. Deus tem um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa, e esse tempo é chamado de preparo. Deus vai preparar. José iria governar, mas agora ele tem que aprender a governar. Como que isso vai acontecer? E aí a gente vai ver, vou falar antes o que os irmãos fizeram, né? Os irmãos estavam lá cuidando do rebanho, o pai de José fala, vai lá ver como é que tá seus irmãos, qualquer coisa você me conta tudo que a gente vai fazendo, né? Jacó aproveitando, delatou. E aí José acha eles, um homem misterioso, conta onde é que eles estão, depois eu quero pesquisar melhor sobre esse homem misterioso aqui. Eu cheguei até a pesquisar, mas não aprofundei. Quando eles veem José se aproximando lá na frente, né? Porque naquela época não tinha telefone celular para falar, eu tô chegando. Eles ficavam sempre atentos a quem estava chegando, pelo seu próprio campo de visão. Então, quando eles viram de longe José chegando, eles começam a tramar um plano para matar José. Gente, os próprios irmãos. Vamos resolver esse problema? Vamos matar esse ordinário? E a Bíblia diz que Rubem, que é o primogênito, ele vai planejar um resgate. E aí ele vai falar, não vamos matar ele não. Ele é sangue do nosso sangue. Vamos fazer o seguinte, a gente joga ele na cisterna. A cisterna estava sem água. A gente joga ele na cisterna e a gente não toca nele. Qual que era o plano de Rubem? Vamos jogar ele na cisterna, depois eu vou voltar aqui. E aí eu vou resgatá-lo. Só que a Bíblia diz que eles jogam ele ali na cisterna e passa ali uma caravana de ismaelitas, de negociantes ismaelitas. E aí Judá, prestem atenção, Judá vai falar para os irmãos dele, o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-los, vamos vendê-los para esse negociante. Então, gente, olha só que interessante. Judá está ali salvando a vida do seu irmão. Ele está de fato resgatando o seu irmão. Ele está falando, ele é o nosso irmão. Não vamos matá-lo, vamos dar uma chance para ele. Mesmo que ele tenha que ser escravo. E lembre-se que o nosso Senhor Jesus vem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. O nosso Senhor Jesus é aquele quem nos resgatou das trevas. A Bíblia diz que ele nos resgatou das trevas e nos transportou. Pelo sangue de Jesus, né? O Pai nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, Judá está falando, ele é sangue do nosso sangue, não vamos matar nosso irmão. Eu imagino Jesus falando isso, olha, ele é a nossa imagem e semelhança. Vamos traçar um plano de salvação para o homem. Eu vou ser o novo Adão, eu vou ser o resgatador. Eu vou ser o remidor, o parente remidor serei eu. Eu irei e eu salvarei a vida todos aqueles que creem em mim. Judá está representando Jesus aqui, salvando a José. Quando Judá salva José, ele representa o Senhor Jesus. E aí eles vendem José por 20 peças de prata. E resumindo, José é vendido para Potifar, que era oficial e capitão da guarda de Faraó. Agora o versículo... Aí vai começar Judá e Tamar. Deixa eu só finalizar em José. Eu amo no capítulo 39, quando fala que quando José estava lá na casa de Potifar, Deus abençoava José em tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Gente, ele era escravo, mas ele era abençoado. Eu amo isso, as pessoas podem até se levantar, mas o lugar que Deus permitir que você esteja, presta atenção, às vezes está falando, se eu estou saindo perdendo, Deus está falando, não, eu estou usando essa situação. Eu estou usando essa situação para te moldar. Mas mesmo como escravo, você será bem sucedido. Não importa onde você está, José. Não importa quem te colocou aí. Não importa o que eles intentaram fazer para te prejudicar. Eu vou usar dessa situação para trabalhar em você. Gente, isso é muito lindo. José estava lá escravo na casa de Potifar. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. E ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Deus começou a abençoar a casa de Potifar por causa de José. Não importa onde você está, eu estou aqui nesse emprego, não é o que Deus tem para mim. Calma. Deus vai te honrar no emprego. Eu sou só uma faxineira.
Eu sou uma faxineira e Deus já falou comigo que tem um ministério para mim. Deus já falou comigo que você é empresária. Deus já falou comigo que eu vou ser uma empreendedora e eu tô aqui faxinando. Não importa onde você tá, se você tá no caminho de obediência, não importa quem te colocou nesse lugar, Deus vai te fazer prosperar. E Ele tá tratando com você. Ele está tratando com você nas pequenas coisas. Amém, Ju? Glória a Deus. E aí, gente, Deus começou a abençoar a casa de Potifar, mas vem a tentação, né? Potifar entregou tudo para José. A Bíblia diz que José era bonito e de bela aparência. E aí a esposa de Potifar quer José para ela. Você lembra da obsessão por uma pessoa que eu falei aqui ontem? Que como é que ele chama, gente? Diná, Siquém. Siquém ficou obcecado por Diná. Toda vez que eu vejo obsessão por uma pessoa na Bíblia, eu logo sei, é maligna. Toda obsessão por uma pessoa é maligna. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que Deus tem para nós. O primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Toda obsessão por uma pessoa é maligna, porque tira Jesus, tira o Senhor do centro e coloca essa pessoa. Aquela mulher começou a ficar obcecada por José. Era o próprio inimigo tentando com que os sonhos dele, né, com que os sonhos de Deus e para que tudo que acontecesse, iria acontecer na vida de José, não acontecesse. Mas José foi fiel. Sabe o que eu amo nessa passagem, gente? Que a Bíblia diz no versículo 11 que um dia não tinha ninguém em casa. Gente, não tinha ninguém. Você sabe o que é não ter provas contra você? Você sabe o que é você poder fazer o que é errado sem ninguém ver? Mas José, no versículo anterior, ele vai falar assim: como poderia eu pecar contra Deus? Lembra da oração? Pai nosso que estais no céu, ele vê tudo. Já José honrou a Deus quando a esposa de Potifar fez a proposta, porque ele falou assim: como eu poderia pecar contra Deus? Ele honra também o seu chefe. Lembra que eu falei sobre a honra um dia no devocional? Ele honra o chefe dele. Ele fala: Potifar me entregou tudo. Ele era fiel, Jô. Potifar me entregou tudo. Tudo que eu tenho, foi Potifar que me deu, agora eu vou tomar a esposa dele. Ele era fiel, ele era leal. Quantas vezes nós não somos leais às alianças, né? Quantas vezes, eu tô nesse emprego aqui, mas se apareceu um melhor, mas vai deixar o povo na mão? Problema. Tô nem aí. É sobre mim, né? Se José tivesse problema de identidade, porque meus irmãos me venderam, ninguém me ama. Mas essa mulher linda me ama, então eu vou me render, porque eu preciso dessa aprovação, dessa autoaprovação. Não, sabe por quê? Porque ele temia a Deus, que vê tudo. Deus vê quando ninguém tá vendo, gente. É lindo falar de Deus aqui ao vivo, depois postar o vídeo. Ai, que mulher abençoada. Mas o que eu faço quando tem ninguém me vendo? O que eu faço quando não tem uma câmera me filmando? É isso que vai provar minha lealdade ao Senhor. O que eu faço quando eu acordo? Quem é o ídolo do meu coração? Se existe um ídolo no meu coração, quem governa o meu coração? Ninguém vê, mas é o meu temor a Deus que vai dizer. José não se deitou com aquela mulher, ele fugiu. Gente, não é fácil. Meu marido fala, todos os homens falam. É sim uma coisa que a gente tem que vigiar. Não existe aquele homem que vai falar assim: olha, eu não tenho problema nenhum, a mulher pode passar aqui pelada na minha frente. Não existe isso, gente. A carne é pecaminosa. O que você faz para vencer a carne? Você foge. Fugir da aparência do mal. Cada um tem uma inclinação. E a gente tem que fugir das nossas inclinações. Se a sua inclinação é o materialismo, é as coisas materiais, é amar o dinheiro, então foge daquilo. Ai, você vai ficar vendo a Shopee, tudo que você tem para comprar e não pode comprar e também não quer se render a esse ídolo, vai ficar lá, desinstala esses aplicativos, tira as notificações. O problema da pessoa é pornografia, então sai do Instagram, porque o algoritmo maligno muitas das vezes vai colocar mulher pelada, vai colocar homem pelado. Foge. Foge da aparência do mal. Qual que é a sua inclinação? Foge de tudo que pode te levar para essa inclinação. A minha inclinação é o álcool. Então foge. Nem bombom de licor tu come, entendeu?
para que essa inclinação carnal não venha, para que o seu desejo carnal não venha te dominar. Não se esqueça daquilo que Deus falou para Caim. O pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. É você quem domina o pecado. E sabe como que você domina o pecado? Fugindo dele. Corre dele. Tá numa rodinha de conversa de uma coisa. Seu problema é a fofoca? É a fofoca. Então foge da rodinha. Foge da amizade que te faz fofocar. Vocês estão entendendo? Nós temos que fugir daquilo que nos faz errar. Seu problema é a mentira. Tá num serviço que te obriga a mentir, pede conta. Mas como que eu vou fazer com minhas contas? Confia em Deus. José confiou em Deus, ele perdeu tudo de novo, foi pra cadeia, gente. Mas ele honrou a Deus. E chegou o tempo que Deus iria honrá-lo. Ele vai falar como que eu poderia pecar contra Deus. E aquela mulher mente, calunia ele novamente. Ele é traído novamente. Ele vai viver uma coisa que ele não merece viver. E ele foi pra cadeia, mas sabe o que a Bíblia diz? Ah, Jesus! Pegou José, lançou na cadeia, mas o Senhor estava com ele na prisão, gente. Eu amo esse Deus, ele é lindo demais. Ai, eu não tenho nem o que falar, sabe? Não importa onde você tá, o deserto vale ouro. Se Deus está conosco, tem uma música da Ludmilla Fé. Pois se Deus está conosco, o deserto vale ouro, o deserto vale ouro. Não importa se é prisão, se é escravidão. Se Deus estiver com você, você vai ter tudo que você precisa e Ele ainda cumprirá a promessa dele. Deus estava com ele e Deus estava provando José na prisão. Por quê? Porque José estava governando a prisão, como ele governou a casa de Potifar. Porque um dia ele iria governar o Egito, que se tornou a maior nação do mundo antigo. Se tornou a principal nação. Deus estava preparando José no pouco para colocar ele sobre o muito. Será que nós temos sido fiel no pouco? Eu me lembro de um dia que eu estava olhando 4 crianças na escolinha. E Jesus falou comigo, cuida delas com todo o seu coração. Prega para elas como se elas fossem as pessoas mais importantes do planeta. Porque eu estou aí. Quantas vezes Deus me mostrou, quantas vezes a gente vai pregar numa conferência, a gente jejua e a gente ora e a gente fala, Senhor, me usa. Não porque a gente quer ser usado, porque a gente quer usar Deus. A gente praticamente está falando assim, Senhor, me honra. Frente a todas aquelas pessoas que vão estar na conferência, me honra. Porque quando a gente tem que pregar para 3 crianças, quando a gente tem que ser mãe e pregar para 2, às vezes a gente não se prepara, a gente não faz de todo o nosso coração e só mostra o erro que está aqui, ó. Porque se a gente não se prepara com afinco para contar uma história bíblica para as crianças da salinha, mesmo sendo 4 crianças, mas se prepara, se jejua para pregar na igreja no domingo à noite, então o problema não é as crianças ou a igreja, o problema sou eu, que quero a honra das pessoas, porque se as crianças me verem errar, tudo bem, criança nem percebe isso, mas se o outro me ver errar, ele vai me julgar. Então nossa visão muitas das vezes não está em Jesus que está vendo. Jesus tá, gente, eu senti isso muito forte naquele dia. Jesus está na salinha e ele está olhando para mim a maneira como eu olho para 4 crianças. A maneira como eu prego para 4 crianças, Jesus está lá, são ovelhas dele. Será que eu fazia com desleixo ou de todo o meu coração? E naquele dia eu falei, Senhor, eu cuidarei dessas crianças de todo o meu coração. Mesmo sendo 4 crianças, eu cuidarei delas. Como Davi cuidava das suas poucas ovelhas. Porque Jesus estava lá. Jesus via ele cuidando delas. Gente, a gente tem que parar de olhar a quantidade, olhar quem está vendo o que nós estamos fazendo. Estaria eu pecando contra Deus? Deus não vê a qualidade do que a gente faz, a maneira como eu canto, como eu prego, como eu sei da Bíblia. Isso para Deus não importa. Importa o porquê eu canto, o porquê eu prego, o porquê eu aprendo a palavra. A motivação é que importa. Talvez uma pessoa nem consiga ler a Bíblia, ela é analfabeta, mas agrada mais o coração de Deus do que eu que leio 3 capítulos por dia. Se ela estiver ouvindo a palavra de Deus todos os dias e amando o que ela está ouvindo, e vivendo o que ela está ouvindo, e pregando de todo o coração, é muito forte. Deus te vê no pouco.
Aquele que for fiel no pouco será colocado sobre o muito, amém? José foi fiel no pouco e ele foi colocado sobre o muito. Para poder terminar, nem sei quantos minutos eu já tô aqui, gente, mas Gênesis é muito forte. Capítulo 38 vai contar a história de Judá e Tamar. Eu vou falar rapidinho sobre isso, porque é muito importante também. Gente, Judá era ali, né, o quarto filho de Jacó, né? Primeiro foi Rúben, Simeão, Levi, e Judá era o quarto. Rúben se deitou com a concubina de Jacó, ele perdeu o direito de primogenitura. Simeão e Levi fizeram aquela covardia com o povo de Siquém, eles perderam também a herança, e aí vem Judá. Judá vai receber bênçãos como que de um filho primogênito, porque esses outros 3 irmãos pecaram, né, e perderam essa bênção. E é da linhagem de Judá que vai vir o nosso Senhor Jesus. O motivo de eu estar fazendo essa live aqui hoje, Jesus, nós te amamos. É tudo sobre ti. E aí, gente, Judá, ele vai ter 3 filhos, que é Onã e Selá. Esses filhos estão, né, na genealogia de Jesus, eles são ascendentes de Jesus. Só que o que acontece? Esses 3 filhos, Onã e Selá, vai ter um probleminha aqui, que a Bíblia diz que era um homem mau. Ele era mau aos olhos do Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus o matou. Era mau, Deus o matou. Não explica por quê. Se não explica, gente, é porque não é pra gente saber. Aquilo que Deus dá ênfase é pra gente saber. O que Deus não dá ênfase não é pra gente saber. Então, nós podemos falar várias coisas sobre isso, mas não é pra gente saber. Deus não falou o quê? Só falou que ele era mau e o matou. Nessa versão que é mais, né, mais leve, fala o Senhor lhe tirou a vida. Mas eu amo a versão que fala e Deus o matou. E aí a gente vê que tem o segundo filho. Porque o que acontece? Existe uma lei, existia uma lei, que era a lei do levirato. Como que funciona a lei do levirato? Era tão importante que um homem tivesse uma descendência, era tão importante que que a linhagem de um homem não se perdesse, que quando aquele homem se casou com uma mulher e morreu, e até também pela dignidade da viúva, o irmão daquele homem, ele se deitava com aquela viúva para suscitar a descendência do irmão que morreu. Então aquele filho seria, vou explicar, vamos lá. Se casou com Tamar. E eu vou continuar Tamar com essa mão para ficar mais objetivo. Tamar se casou com A Bíblia diz que esse homem era mau e Deus o matou. Então Judá falou o quê? Onã, você vai se casar com Tamar. Você vai se deitar com ela. E o filho dela vai ser como se fosse filho de não teu filho, não. Ele vai receber as bênçãos da primogenitura, que é a bênção do seu irmão. Ele vai continuar com a linhagem do seu irmão. Você vai honrar o seu irmão se deitando com Tamar e dando um filho para ele. Ele falou isso para o segundo filho dele, porque tinha morrido. O que Onã fazia? Era outro ordinário. Ele se deitava com Tamar por obrigação, pegava o sêmen e jogava na terra. Ele estava dizendo assim, eu tô nem aí se meu irmão vai ter descendência ou não. Tô nem aí se a linhagem dele vai acabar ou não. E lembrem-se, meu marido me contou isso e eu fiquei maravilhada. Lembrem-se que existia uma promessa. A promessa de que viria da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, quando cabeça da mulher pisaria, quando ele viesse, esse prometido, esse Messias, o aguardado, a promessa de Deus que pisaria na serpente, pisaria na antiga serpente, que é o próprio Satanás, pisaria a sua cabeça. Até então não tinha vindo, Jesus não tinha vindo. Então, todas as vezes que alguém impedia a linhagem de um primogênito, ele estava querendo impedir, ele estava impedindo ou tentando impedir o nascimento da promessa de Deus para o mundo. Olha como que é grave. Lembra que Jesus vai vir da tribo de Judá? Quando Onã jogava o sêmen na terra, ele estava tentando impedir, né, o nascimento de Jesus. Vocês estão entendendo? Gente, a nossa vida é toda para que haja o nascimento de Jesus no coração das pessoas. É isso que é o verdadeiro Natal, né? A nossa vida é toda para apontar para Jesus, mesmo aqueles que eram antes dele e nós que viemos depois de Cristo. Nossa vida aponta para o Messias. E tudo que a gente faz que tira o Messias,
que impede que o Messias seja glorificado, que impede que o Messias seja visto, impede que ele nasça, é um grande pecado, porque é para isso que Deus nos criou, para apontar para Cristo. Nós somos imagem e semelhança dele. Onã estava ali ou não querendo, mas impedindo que de Eva viesse. Vocês entendem? O próprio Messias. Que o herdeiro viesse. E a Bíblia diz que Onã também era mau, Deus o matou. Desculpa focar nisso, é porque eu gosto dessa frase, eu acho tão assim, gente, é tão grave. Por isso que eu falo, Deus é grande, mas ele é temível. A gente tem que parar de tratar Deus como, ele só quer minha felicidade. Deus só quer que eu seja feliz. Deus quer que nós sejamos felizes, mas ele é um Deus justo. Cuidado. E aquele homem jogava o sêmen de Tamar na terra, jogava o sêmen dele na terra e impedia então Tamar de suscitar descendência para o seu marido que estava morto, né? E aí Deus também matou Onã. E aí o que acontece? Selá ainda era jovem, então Judá falou assim, quando ele for adulto eu te entrego ele. Mas o que aconteceu? Judá esqueceu. Judá, depois a gente vê o que faz. E aqui na Bíblia até fala, na verdade ele tinha medo que o filho dele também morresse. O filho dele mais novo também morresse. Então Judá, ele larga Tamar e ela fica uma viúva desprezada. E aí, depois que a esposa de Judá morre, ele vai para Tosquia e Tamar tem uma ideia. Já sei o que eu vou fazer. E ela fala, ela cobriu o rosto dela com um véu, ficou parada na beira da estrada como se ela fosse uma prostituta. E Judá vê ela ali. E quando Judá vê ela ali e acha que ela é uma prostituta, lembre-se que a esposa de Judá tinha acabado de morrer. Ele gosta do que vê ali e ele fala, eu quero me deitar com você. Só que Tamar, ela fala, tá bom, então me dá uma garantia. Porque ele falou assim, depois eu vou te dar um cabrito, eu vou te pagar, né, pelo seu trabalho, que ele achou que ela era uma prostituta, eu vou te pagar pelo seu trabalho. Bom dia, Miriam. Paz do Senhor Jesus. E aí ele falou, eu vou te dar um cabrito. Ela falou, tá bom, você vai me dar um cabrito, mas antes me dá uma garantia de que você vai me dar um cabrito depois. E aí a garantia é, ele dá pra ela um selo pessoal, um cordão e um cajado, pra provar que depois ele daria isso. Mas ela tem um plano, porque ela tá tentando buscar a descendência do seu marido, que na verdade Deus tá usando ela ali, porque vai vir da descendência daquela mulher, o próprio Cristo. E aí, gente, de fato aquela mulher se deitou com seu sogro. Ela se deitou com seu sogro. E quando ela se deitou com seu sogro, a Bíblia diz que ela engravidou. Judá vai embora. E aí, quando ele procura ela para pagar o cabrito, ela já sumiu. E eles não acham nenhuma prostituta. Mas aí, o que acontece? Quando eles descobrem mais, algum tempo depois que ela estava grávida, Judá já fala, vamos queimar. Vamos queimar ela, tragam ela para fora e queimem-na. Gente, é engraçado como é que o ser humano, ele é pecador, né? Quando tá tudo bem com a pessoa não tá fazendo nada, se a vida dela tá boa, se tá ruim, não tem problema, a gente larga a pessoa, mas quando a gente vê que a pessoa pecou, a gente logo condena, não é verdade? A gente é tão rápido para condenar. Ontem eu conversei com meu marido, quantas vezes a gente olha para uma criança ou para um adolescente e fala assim, nossa, mas gente, olha as atitudes desse adolescente. Se a gente olhasse com olhos diferente, olhos de amor, a gente diria, você já percebeu que aquele adolescente não tem uma família base para sustentar? Você já reparou que aquele adolescente que me incomoda algumas atitudes dele, a família dele é problemática? Você já reparou que ele tá segurando coisas ele tem que passar por coisas que ninguém precisaria passar? E quando a gente é tão rápido para condenar as pessoas, é isso que Judá fez, ele foi tão rápido para condenar Tamar, ela tá grávida? Não pode matar. Ele sabe? Ele não pensou nas necessidades dela quando ela estava lá abandonada, vivendo a sua viuvez. Mas quando ele viu que ela tinha pecado, logo que ele quis condenar. Cuidado, gente. Não sejam rápidos para condenar. Não sejamos rápidos para condenar. Peça a Deus que te ensine a olhar para as pessoas com olhos de amor, como ele vê.
E antes de condenar qualquer pessoa, ore por ela. Antes de falar dela, ore por ela. Você não sabe o que ela está passando. A gente é muito rápido para condenar. Para poder finalizar, tá ficando muito grande essa live. Ela tem, né, uma comprovação de quem que é o pai da criança, que é o selo, que é a garantia. E é lindo isso, porque eu não vou conseguir não falar sobre isso, porque lembrem-se que o nosso Senhor, ele nos deu uma promessa. Meu filho virá e vocês reinarão com ele. Mas enquanto essa promessa não se cumpre, ele nos deu um selo. E o nosso selo é o Espírito Santo em nós. O selo da promessa. Jesus voltará. Todo aquele que permanecer até o fim será salvo. Lembra que no final, a besta também, porque o diabo imita tudo. A besta também vai dar uma marca, vai colocar um selo na testa, na mão daqueles que a servirem. Na verdade, tem os selados também de Cristo. Quem tem Jesus Cristo tem o selo da promessa, que é o Espírito Santo em nós. Amém? E para poder finalizar, gente, aquele homem, Judá, então, né? Quando ela mostra a garantia, ó, esse é o homem com quem eu deitei, é esse homem que é o pai da criança, e Judá vê que era ele. Aí ele reconhece seu erro. A gente tem que ser rápido também para reconhecer nosso erro. Judá reconhece, eu larguei essa mulher. Ele fala... Ela é mais justa que eu, porque eu não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. Uau! Seja rápido também para confessar. Eu tento ser, sabe, gente, rápida. Eu, às vezes, ontem mesmo eu me exaltei com meu marido, tava com fome, ele me xingou um negócio e eu fiquei brava. Logo, na frente de todo mundo, eu também tive que pedir perdão. Falei assim, olha, me desculpe pela maneira como eu agi, não foi certa, não foi sábia. Então a gente tem que ser rápido para confessar nossos erros. Pecou na frente de todo mundo, confessa na frente de todo mundo também, não é só no secreto. E Judá honrou aquela mulher ali. E aí, para poder finalizar, agora é sério, se deixar eu falo muito. Para poder finalizar, essa mulher é uma das 5 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus em Mateus. É Mateus, amor, que aparece as mulheres? Ou é Lucas? É muito bom ter um pastor, gente, em casa. Mateus, glória a Deus. E em Mateus nós vamos ver essas 5 mulheres. 5 mulheres que não foi Sara, Rebeca, Raquel, que Deus colocou na descendência. Raquel não, Lia, né, que é a mãe de Judá. Não foram as matriarcas que Deus colocou, mandou Mateus escrever na descendência. Foram mulheres que eram desprezadas, que tinham problemas na sociedade. Raabe era prostituta, Tamar, que se vestiu como prostituta, que se deitou com seu sogro, aparece. Maria, né, que é a mãe de Jesus, que era uma adolescente jovem, é colocada ali. Quem mais, gente? São as mulheres. Preguei sobre isso e tô esquecendo. Maria, Tamar, quem souber coloca aí pra mim. Maria, Tamar, Raabe. Fugiu, gente. Mateus, a Bíblia tá na minha frente. E aí, sabe o que eu quero dizer com isso pra gente poder finalizar? Às vezes a gente pensa assim, Deus não vai fazer nada na minha vida porque eu não tenho nada especial, eu não vim de uma família especial, especialmente religiosa, não tenho grandes diplomas, mas sabe quem o Senhor decidiu colocar na genealogia de Jesus? Ruth, Moabita, glória a Deus. Ruth, Tamar, Batseba, é outra, gente. Gente, vocês conseguem perceber como nosso Deus é o Deus dos improváveis? Vamos em ordem. Tamar, Ruth, Batseba, Raabe e Maria. O Deus dos improváveis, o Deus dos esquecidos. Lembra quando Lia estava lá? Nós falamos sobre isso anteontem. Lia estava lá, era desprezada por seu marido que amava mais Raquel. E a Bíblia diz, Deus viu que Lia era desprezada e lhe concedeu um filho. Eu amo servir esse Deus, gente. Sirva a Deus, honra a Deus. Porque Ele não despreza nenhum de seus filhos. Nós só precisamos andar nesse lugar de obediência e fé. Amém? É isso que Deus colocou no meu coração pro dia de hoje, que ficou enorme de novo, mas que eu não resisto. A palavra é vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que nós possamos viver isso, gente. Honra a Deus e Ele te honrará. A Bíblia diz, eu honrarei a todos que me honrarem. Eu honrarei a todos que me honrarem. Mas aos que me desprezarem, os que me desprezarem serão desprezados também. Honra a Deus, amém? Deus abençoe seu dia e até amanhã, se Jesus permitir. Com Deus.